Senhor Jesus, povo de Deus, glória a Deus, aleluia. Hoje vamos dar início à nossa live, Mulheres em Ação. Hoje vamos falar sobre Raabe, uma grande mulher de Deus. E vamos falar, um pouco sobre o que é ser uma mulher em ação, A palavra de Deus em Tiago 2, do 14 ao 26, fala sobre a fé e a ação, E através da história de Raabe nós podemos ver exatamente isso. Raabe era uma mulher de fé, mas ela precisou agir, ela precisou ter ação. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite nós vamos aprender um pouco com essa mulher de Deus, que em meio a um momento tão difícil, ela se agarrou à sua fé e com a sua ação, com aquilo que ela fez, ela conseguiu alcançar o favor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Instagram está informando, que estamos iniciando o nosso vídeo. Enquanto isso, eu vou mandar uns aviãozinhos aqui para as minhas amigas que vão estar comigo. Glória a Deus, aleluia. Vou mandar aqui aviãozinho para as princesas de Jesus, que vão estar conosco aqui, comparecendo, dando glória a Deus junto conosco, amém? Aleluia, glória a Deus. Pastor Alexandro, paz do Senhor Jesus. Missionária Daniele, paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar início à nossa live, Mulheres em Ação. E vou falar hoje sobre Raabe, a história de Raabe. Louvado seja o nome do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Maria Clara, amada, paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vão interagindo aí, junto com a live. Peço ao Espírito Santo de Deus que me ajude, que tome a direção desse momento. Lu, amiga, paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor. Deixa eu colocar aqui o verso do dia de hoje, para vocês poderem acompanhar. Tiago, aleluia, glória a Deus. Tiago 2, do 14 ao 26. Glória a Deus, aleluia. Nós costumamos ver, a história de Raabe nos Heróis da Fé. Mas hoje Deus colocou em meu coração algo sobre Raabe de uma forma diferente. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Se encontra em Tiago 2,14. Nós vamos falar sobre mulheres em ação, E nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos instrui, e nos ensina que a fé, ela precisa gerar uma ação em nós. E essas mulheres que nós vamos estar falando esses dias, elas não só tinham fé, mas elas agiam, elas tinham a ação, que fazia com que Deus aceitasse, Ou a pessoa ou o sacrifício em si que era feito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar lendo aqui e Lu, vê se o som está atrapalhando o áudio, por favor. Me fala aí. Tiago 2, a partir do 14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que nem têm nada para comer? Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam
agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ação, é coisa morta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você pode dizer assim, irmã, e o que tem a ver essa palavra com Raabe? Vai lá no mesmo verso, né? Em Tiago 2, 25. Pega aí sua Bíblia e acompanha. Amém? Pega aí a Bíblia, eu vou esperar você pegar a sua Bíblia. Tiago 2, 25. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Ou seja, Raabe, ela estava com fé, ela tinha fé naquele Deus que ela ouvia falar, né? Porque Raabe, ela conhecia Deus de ouvir falar, ela sabia. Amém, amiga, eu não desliguei não, tá aqui no cantinho. Ela sabia o tamanho, a grandiosidade do Deus de Israel. Ela conhecia de ouvir falar Deus, mas ela tinha fé nesse Deus. E quando ela resolveu ajudar esses espias, ela teve a ação. Ela colocou a fé dela em ação. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala que não tem como a fé sem ação. É preciso eu ter fé e agir, ter ação. E nós vamos falar sobre mulheres em ação. Precisamos ter fé, mas precisamos colocar em ação. A palavra de Deus falou aqui que não adianta eu falar para aquele que precisa de um agasalho, de uma roupa, Deus te abençoe e não dá a roupa a ele. Ou seja, eu tenho fé que Deus vai abençoar ele, mas eu não coloco minha fé em ação, dando a ele o agasalho, entendeu? Então tem que ter essa ação. Eu estou falando isso para você entender o porquê da gente estar falando mulheres em ação, amém? É verdade, ela cria no Senhor e agiu mediante a sua fé, é verdade, Lu. Temos que agir mediante nossa fé. Não adianta falar, eu tenho fé e não colocar em prática com a ação. Temos que ser mulheres em ação. Mas eu vou falar aqui um pouco sobre a história de Raabe, né? Eu anotei algumas coisas muito interessantes a respeito dessa mulher de Deus. Eu anotei algumas coisas, o som não está atrapalhando o áudio, mas eu fico ouvindo o som, mas me atrapalha. Eu desliguei um pouquinho aqui. Amém? A Raabe é uma mulher de fé e atitude. Sim, e tem que ser, né? Tem que ser. Precisamos ter atitude. Vai lá em Tiago 2:25, né, onde eu acabei de ler, que fala, né, que Raabe, ela teve a atitude de esconder os espias. Então essa atitude, né, Deus olhou para ela e falou: "Poxa, essa mulher não me conhece como os israelitas me conhecem", e teve fé de uma maneira tão grandiosa que ela ajudou o meu povo. Então eu vou, de alguma forma, salvar ela, né? E Deus salvou ela e toda a sua família. Amém? Eu vou ler aqui algumas coisas sobre Raabe. Deus, ele pode usar você independente do seu passado. Raabe, ela tinha um passado, mas Deus usou ela. E você vai entender no decorrer do que a gente vai falando aqui. Veja aí em Mateus 1:5-6. Aqui vemos Raabe como parente do rei Davi. Raabe foi mãe de Boaz. Boaz, o esposo de Ruth, que nós vamos falar amanhã, já é outra história. Eu só estou dando uns pontos aqui para você entender, né? Será que somos capazes de imaginar que honra incrível, né, que Deus fez na vida dessa mulher por uma ação que ela fez? Raabe, ela teve uma ação que poderia ser para outros tão simples. Ela escondeu os espias na casa dela, mas aquela ação pela fé fez com que a história de Raabe mudasse completamente. Deus, ele já tinha um plano escrito para a vida daquela mulher. Aquela mulher não valia nada, né, nos tempos dela. Era uma mulher que era prostituta nos tempos dela.
Mas Deus, ele teve um plano. Eu creio que tudo que aconteceu naquele dia foi arquitetado por Deus, foi planejado por Deus. Mas apesar de ter sido planejado por Deus, Deus ele queria ver a ação de Raabe. E ele viu essa ação de Raabe. E aquilo moveu o coração de Deus a respeito dessa mulher. Deus escolheu Raabe para fazer parte da genealogia de Cristo. E isso ele nos ensina, né? E aqui nessa lição ele nos ensina que seus caminhos não são como os nossos caminhos. Deus ele escolheu Raabe para fazer parte da genealogia de Cristo. E nesse trecho a gente vê que o nosso caminho não é igual ao dele. Muitas das vezes nós olhamos para a pessoa e não vemos nada nela, mas Deus já viu algo, né, nessa pessoa. Ele pode escolher as pessoas mais improváveis para cumprir os seus propósitos. Deus ele tinha um propósito. Deus já sabia que Jesus viria. Deus já sabia do plano de salvação, porque o plano foi dele. E Deus ele escolheu quem? Raabe, para dar continuidade, para dar ênfase ao seu plano. Ele escolheu essa mulher. Ele poderia ter escolhido qualquer uma outra, mas ele escolheu essa mulher pela ação que ela teve. Lembre-se, foi pela ação que ela teve. Ela conhecia Deus de ouvir falar. Ela tinha fé nesse Deus, mas foi necessário ela ter a ação para que Deus pudesse chegar na vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabia desde o início da fundação do mundo que Cristo viria e que também sabia que Raabe seria uma das mulheres escolhidas para trazê-lo. Ela fez parte disso. Olha que maravilha. Raabe fez parte disso. E foi através da ação de Raabe que a história dela mudou completamente. E a sua história hoje também pode mudar completamente. A minha história hoje pode mudar completamente. Quando nós colocarmos a nossa fé em ação, para que assim Deus age em nossa vida. É necessário que nós venhamos a colocar a nossa fé em ação. Louvado seja o nome do Senhor. O sonho de toda mulher judia era fazer parte da linhagem do Messias. Ainda assim, Deus escolheu e deu o privilégio a Raabe, uma prostituta. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, irmãos, que maravilha. O sonho de toda mulher daquela época era fazer parte da genealogia do Messias. E ainda assim Deus escolheu e deu esse privilégio a Raabe de fazer parte da genealogia de Cristo. Está lá em Mateus 1, 5 e 6. Você que é bom de Bíblia, já está com a Bíblia na mão aí, eu sei. Aleluia. A vida de Raabe é encorajadora para nós. Se você for ler a história de Raabe, você vai ver que ela traz ânimo, traz coragem para você começar a colocar sua fé em prática, colocar sua fé em ação. Não basta apenas dizer, eu tenho fé, precisa agir. Às vezes você fala, eu tenho fé que Deus vai mudar essa situação, mas você fica de braços cruzados, não faz nada. E eu não estou falando em orar, não estou falando em jejuar, não estou falando em consagrar. Eu estou falando em ação, em prática, em ação, assim como essa mulher teve. Louvado seja o nome do Senhor. Se você voltar seu coração para Deus, pode se tornar alguém que Ele pode usar. Raabe, ela voltou seu coração para Deus. E Ele fez dela uma pessoa a qual Ele podia usar. Então, quando nós colocamos o nosso coração, quando nós direcionamos o nosso coração para Deus, isso faz com que nós nos tornamos uma pessoa que Ele pode usar. Louvado seja o nome do Senhor. E olha só, adivinha só, onde mais nós podemos encontrar essa mulher? Seu nome está no rol de heróis da fé. Essa mulher que outrora era prostituta, outrora era uma mulher que ninguém dava nada por ela, agora se encontra no rol dos heróis da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ela está lá com gente grande, Abraão, Jacó, Moisés e Davi. Hebreus 11, 31. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Pela essa ação, Deus ele livrou da morte, não só ela,
mas toda a sua família. E dessa história nós já sabemos, né? Esses espiões chegaram lá e estavam prontos para matar todos, né? Eles tinham um plano de invadir aquele lugar e matar todos, porque eles foram desobedientes, então eles iam invadir. E naquele momento que os espias entraram ali para olhar a terra, né? Olhar como é que estava ali e tudo, o pessoal que estava lá foi correndo porque ficou sabendo que os espias estavam ali. E ela imediatamente escondeu eles, ajudou eles a fugir. É verdade, irmã Fernanda, que honra que ela teve. E nós também temos essa honra diante de Deus. Basta tão somente nós colocarmos nossa fé em ação e sabermos quem somos em Cristo Jesus. E essa mulher escondeu eles lá. E eles, como recompensa, falaram, ó, a gente vai voltar aqui, a gente vai acabar com a cidade, vai destruir tudo, vai matar todo mundo. Mas pelo gesto que você teve conosco, né? Pelo nosso Deus, o Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, nós vamos poupar a sua vida. Você só tem que pegar esse cordão de escarlate, colocar em sua porta, porque quando nós entrarmos, invadirmos tudo, nós sabemos que aqui é a sua casa e a gente não vai tocar em você, não vai tocar em nada seu, nem naqueles que estiverem dentro de casa. Mas você precisa estar dentro de casa. E o que ela fez? Ela foi obediente. É necessário que nós venhamos a ter obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós temos a fé, temos a ação, mas não somos obedientes. E Raabe, ela nos dá uma lição maravilhosa. Além da fé, ela teve a ação e ela foi obediente. A palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. E aqui a gente vê, percebe isso, que ela foi obediente, né? Aquilo que os homens de Deus falaram para ela. Louvado seja o nome do Senhor. E eu olhando, irmãos, a história de Raabe, a gente tá conversando aqui, quem tiver alguma coisa para falar, fala que eu leio aí, hein? E eu tava lendo a história de Raabe, e eu fiquei pensando assim, por que a Bíblia continua chamando Raabe de prostituta? Por que a Bíblia enfatiza tanto, né? Porque, venhamos e convenhamos, Moisés e Davi, eles eram assassinos. Moisés matou, Davi também matou. Deus poderia estar dizendo na Bíblia, Davi, o assassino. Moisés, o assassino. Mas não tem. Mas por que será? Né? Por que a Bíblia enfatiza tanto? Raabe, a prostituta. Isso não é pior do que ser prostituta? Ser assassino? Por que eles também não foram rotulados? Por que Raabe foi rotulada? Eu acho que existe pelo menos duas razões para isso. Primeira, esse rótulo nos lembra da fraqueza de Raabe e nos faz lembrar de onde ela estava quando Deus a chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre que nós vamos ler a história de Raabe, a prostituta, nós vamos lembrar aonde ela estava quando Deus chamou ela. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos lembrar da fragilidade dela, da fraqueza dela. E Deus tem um ensinamento para nós. Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a tudo que acontece com o outro, você às vezes está orando por um filho que está no álcool, nas drogas, um esposo que está fora da presença, uma mãe, um irmão. Quantas vezes você não se levanta em oração por alguém e as pessoas à sua volta falam, não ora, já não dá mais, está na prostituição, está no álcool, está nas drogas, não dá, já era. E a palavra de Deus aqui nos ensina que Deus chamou Raabe exatamente onde ela estava, em um momento de prostituição. Ele chamou essa mulher e nos dá uma lição maravilhosa, que ele usa pessoas imperfeitas para o mundo, para nos dar uma lição ainda maior, que ele usa pessoas imperfeitas. Ele usa pessoas imperfeitas para nos mostrar que ele é ele o dono do poder, é ele que faz
Louvado seja o nome do Senhor. Também nos lembra, mais uma vez, que Deus frequentemente escolhe as pessoas mais improváveis para cumprir os seus propósitos e para trazer a glória ao seu nome. Segundo, eu acho que Raabe é rotulada porque a Bíblia é realista. Pense um pouco sobre isso. Eu anotei tudo aqui, né? Porque eu esqueço. Nós sabemos que ela continuou a viver entre os israelitas. Você pode apostar que os israelitas sabiam exatamente quem ela era. Mesmo que ela tenha se estabelecido ali, se casado com um bom homem judeu chamado Salmão, que está em Mateus 1,5, alguma coisa me diz que havia algumas mulheres que não a deixavam esquecer do seu passado. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas continuavam a rotulá-la como a prostituta. Ela teve uma vida boa, ela casou, né, com esse homem de Deus. A Bíblia não diz, mas provavelmente esse era um dos homens que foram invadir a cidade e poupou a vida dela, né? E mesmo casando, né, as pessoas daquele lugar colocaram um rótulo nela. Rótulos antigos não podem controlar o nosso futuro, mas se deixarmos, eles farão estragos inacreditáveis. E por isso que precisamos ter muito cuidado com os rótulos que colocamos em nossos filhos. Nós precisamos, inclusive, protegê-los contra os rótulos de outras pessoas. Quantas pessoas não colocam rótulos em nós? Ah, a irmã Edna, aquela que fazia isso. Ah, o irmão fulano, que era prostituto. Ah, o irmão fulano que vivia no bar bebendo, aquele bêbado. Ah, o irmão drogado, o irmão que era drogado. Então, as pessoas costumam nos colocar rótulos, mas a palavra ela nos ensina que não devemos, né, viver de acordo com os rótulos que nos colocam. Raabe, ela já tinha recebido de Deus a salvação. Raabe, ela teve uma vida transformada pelo poder de Deus. Raabe casou, ela vivia uma vida em comunhão com Deus, ela casou com esse homem de Deus. Provavelmente ele ensinou muita coisa também a ela. Ela já vivia uma vida tranquila, mas as pessoas do lugar, assim como acontece em nossa vida, colocam esses rótulos em nós. Esse rótulo que ela carregava nos faz lembrar do espinho na carne que o apóstolo Paulo afirma ter. Escute, não devemos andar de acordo com os nossos rótulos. Não podemos achar que rótulos podem direcionar ou dirigir a nossa vida. Eu não posso ficar presa a rótulos. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos nos prender a rótulos antigos. Antes de Cristo, tudo que eu era antes de Cristo, acabou. Mesmo que a pessoa olhe para mim e veja, acabou. Eu não posso viver de acordo com rótulos. Antes eu era uma pessoa desmantelada da vida, vivia fazendo o que eu queria, mesmo na presença de Deus, mas agora Deus me consertou, Deus ele me deu vestes novas, Deus me deu posicionamento, eu agora sei quem eu sou diante de Deus, e aquilo que eu era, as pessoas à minha volta continuam me julgando por aquilo que eu era. Elas colocam esse rótulo, é isso que eu quero dizer para vocês. Não vivam de acordo com rótulos colocados em você. Raabe era uma mulher de Deus, né? E ela vivia de acordo com aquilo que Deus já tinha feito na vida dela. Ela não vivia de acordo com o que as pessoas já falavam a respeito do que ela era. Não deixe que o que você costumava ser, não deixe que aquilo que você costumava ser impeça você de se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Você foi rotulada em algum momento? Você foi rotulada em algum momento? Em algum momento alguém da sua família te rotulou? Te colocou um rótulo por aquilo que você fazia no seu passado? Mesmo que hoje você esteja consertada, um vaso novo, um vaso restaurado na mão de Deus, sempre existe alguém que vai ter colocado esse rótulo
em você, um rótulo antigo em você. Não viva de acordo com esse rótulo, mas viva de acordo com aquilo que Deus já fez na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa deixar isso para trás. Como no caso de Raabe, não podemos deixar que quem formos um dia nos impeça de nos tornarmos quem deveremos ser. Então, que os rótulos do passado não nos impeça de ser aquilo que Deus quer que nós venhamos a ser agora. E o que eu quero dizer para os irmãos? Raabe, que era outrora prostituta, mesmo que as pessoas da época vivessem falando prostituta, era prostituta, a esposa de fulano era prostituta, a prostituta, a casa da prostituta é ali. Não deixe que esses rótulos, né, te impeçam de viver o novo de Deus. Você é uma nova criatura, você é outra mulher, você é um novo homem, você é um novo jovem, então viva de acordo com aquilo que Deus fez, não com os rótulos que colocam em você. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos deixar que quem formos, quem éramos um dia, nos impeça de nos tornar quem devemos ser em Cristo. Como podemos saber que Raabe não deixou que os seus rótulos a seguissem? Como eu vou ver, como eu vou saber que esses rótulos, né, de prostituta, esse rótulo de prostituta, não deixou que isso... Como é que eu vou saber se isso não seguiu a Raabe? Eu vou dizer agora. É só olhar para o jovem incrível que ela criou. Isso nos diz alguma coisa sobre o modo como Raabe deve ter vivido antes dele. Leia o livro de Ruth e observe o caráter e a integridade de Boaz. Qualquer mãe teria orgulho de chamá-lo de filho. De agora em diante, quando você ouvir alguém falar Raabe a prostituta, eu espero que você se junte, né, a tudo isso que eu estou falando. Você quer dizer Raabe, aquela que foi uma mãe maravilhosa? Você quer dizer Raabe, a avó de Jesus? Aquela que foi elogiada como uma gigante da fé? Então existem outros rótulos colocados por Deus, né? Uma grande mãe, a avó de Jesus, aquela que foi elogiada nos gigantes da fé. Esses são os rótulos que Deus colocou. Então que nós venhamos a agir, né, de acordo com os rótulos que Deus colocou em nós depois que a gente aceitou a Jesus. Teve a vida transformada por Ele. Jeane Paz, nós tivemos a vida transformada por Deus. Não podemos deixar que os rótulos nos aprisione, nos maltrate. Quantas pessoas não estão vivendo aprisionadas a rótulos? Ei, Deus já te salvou. Deus já teve um encontro contigo, a tua história já mudou, você não é mais a mesma, você não é mais o mesmo. Então não se prenda a rótulos que homens colocam. Não se prenda a rótulos que te prendem ao passado, por aquilo que você fazia, da forma que você vivia. Não se prenda a isso. Deus, ele teve um encontro com essa mulher, com Raabe. Ela colocou sua fé em ação. E Deus aceitou ela, porque ela colocou a sua fé em ação. Então coloque também a sua fé em ação. Louvado seja o nome do Senhor. Faça como essa mulher fez. Tenha atitude. Tome uma posição diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lembramos primeiramente de salvação quando lemos a história de Raabe. Nós olhamos e vemos salvação. Deus salvou. Mas existe muito mais na história de Raabe. Ela realmente teve uma mudança, mas essa mudança veio da ação. A palavra que nós lemos hoje em Tiago, deixa eu voltar aqui para a palavra. Nesse trecho, né, dessa palavra que eu coloquei aí, Tiago não quer ensinar que a pessoa é salva por causa das ações, mas também não está contradizendo o ensino de Paulo. O que Tiago enfatiza, a exemplo de Jesus e de Paulo, é que a fé verdadeira sempre se expressa nas ações,
Está em Mateus 7:21, Gálatas 5:6, do 16 ao 25. Se a fé não vem acompanhada de ações, como aquelas apresentadas em Tiago 1:26, e tudo menos a fé salvadora. É coisa morta. As ações de Abraão e de Raabe são exemplos de fé viva e uma fé por meio da qual Deus aceita a pessoa. Então foi pela ação, né? Trazendo aqui um pouco a história de Abraão, que está nesse mesmo texto. Deus, ele manda que Abraão leve o seu filho, né, como sacrifício. Ele tinha fé. Abraão já tinha fé. Deus sabia que ele tinha fé. Deus é sabedor de todas as coisas. Ele sabia que fé Abraão tinha. Mas Deus, ele queria ver essa fé em ação. E Deus pôde contemplar essa fé em ação quando Abraão subiu lá o monte para colocar o seu filho ali no sacrifício. E ele já ia matar o seu filho quando Deus bradou dos altos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele colocou a sua fé em ação. Pela fé, Abraão levou seu único filho para que ele mesmo fosse sacrificá-lo ali. Foi pela fé. Então a palavra de Deus é clara, né? Foi o que aconteceu também com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez, é pela ação. Se você fala, eu tenho fé, então mostre a sua fé através das suas ações. É necessário que você mostre suas ações, sua fé pelas suas ações. E assim foi a história de Raabe, né? Essa mulher corajosa, essa mulher que era cheia da fé. Olha só, irmãos, era uma mulher que ela só conhecia de ouvir falar. Ela não tinha uma intimidade com Deus, ela não vivia em comunhão com Deus, mas ela ouvia falar desse Deus grandioso, das vitórias que Deus já tinha dado ao povo de Israel. Ela ouvia falar das maravilhas que Deus tinha feito. Ela ouviu falar que Deus, ele abriu o mar vermelho, o povo ali passou a pé enxuto. Tudo isso ela ouvia falar e isso gerou nela uma fé. Louvado seja o nome do Senhor. Isso gerou fé. O ouvir falar gerou fé. Mas era necessário muito mais. Às vezes você está ouvindo a palavra de Deus e isso gerou fé em você. Mas cadê as suas ações? Onde estão as suas ações? Como você tem agido diante das circunstâncias? Você precisa aprender a ter fé e colocá-la em ação. Não, Deus vai fazer. Deus vai fazer, Deus ele vai agir. Orar com fé, crendo que Deus vai fazer. É ação, tem que ter ação. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu queria muito abrir um comérciozinho, um exemplo que eu tô dando, né? Eu queria muito abrir um comércio para mim, né? Pela fé eu creio que vai dar certo. Pela fé eu creio que vai dar certo. Deus é forte, Deus é poderoso, Deus é fiel. Eu creio que vai dar certo. É o meu desejo abrir o comércio para mim. Mas e cadê minha ação? Onde está a minha ação? Eu preciso correr atrás. Se é uma loja de bijuteria, eu tenho que pegar o dinheiro, investir em bijuteria, procurar um jeito de vender, né? Eu estou colocando a fé em ação. Eu não posso olhar para as circunstâncias à minha volta e falar assim, eu queria até abrir. Eu tenho essa fé de abrir. Mas tudo em minha volta está ao contrário. Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Não vai dar certo. A fé é essencial para uma vida de vitória. Mas tem que ter ação, irmã. Se eu não tiver ação, a palavra de Deus fala, não sou eu que estou afirmando. Tiago 2, do 14 até o 26, fora outros versículos da Bíblia, fala que não tem como. A fé sem a ação, ela é morta. É uma coisa morta, não tem como. Eu preciso ter fé e agir. Quando eu
Tenho fé que Deus pode libertar o meu filho. Deus, ele vai libertar o meu filho. Qual é a minha ação? E orar, clamar ao Senhor, dobrar os meus joelhos, porque eu estou crendo e estou colocando a minha fé em ação. Senhor, ele vai voltar. Senhor, ele vai ser um homem de Deus. Senhor, ele vai ressuscitar, né? Tem que ter essa ação. Eu não posso dizer assim, eu tenho fé que meu filho vai voltar para Cristo. E ficar esperando Deus agir, fazer o sobrenatural e eu ficar calada, parada. Eu não posso ir na casa de um pessoal que está faltando o alimento na casa deles e visitar eles como serva de Deus, nenhum de nós, e falar assim que Deus abençoe vocês grandemente, fazer uma oração, entre aspas, poderosa sobre aquela família, eu tendo minha dispensa bastarda de coisa, ir lá e orar e vir embora. E cadê a ação? Eu tive fé, eu orei. Por quê? Porque tive fé que Deus ia suprir. Mas e cadê a minha ação? Onde está a minha ação? Irmã, mas eu não tenho para dar. Coloque em ação sua fé. Vai na casa de um irmão, vai na casa de outro, vai dar um jeito, mas ajuda aquela família que está precisando. Nós não estamos fugindo do texto, né? Eu preciso colocar tudo que Deus colocou em meu coração, porque a gente está falando sobre Raabe, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ela dá um ensinamento maravilhoso a cada um de nós. Precisamos colocar nossa fé em ação. Nós estamos falando sobre mulheres em ação. E precisamos entender, né? Que não existe fé, não existe, gente, fé se não tiver ação, tem que estar assim juntinho. Por isso que muita gente está com a fé morta, porque ela não está colocando a fé em ação, assim como essa mulher fez. Como eu já falei várias vezes, né? Ela conhecia Jesus. Uma atitude deixa um legado de livramento. É verdade, Vitorino. A atitude dela, né, que é a ação, né? A atitude é a ação. A atitude dela, a ação dela, fez ela ser reconhecida até hoje. Até hoje nós sabemos quem é Raabe, a história de Raabe, por quê? Porque ela teve a atitude de fazer algo. Ela poderia ali naquele momento olhar, ver aqueles espias ali e ficar calada. Quem era ela? Quem era ela, né? Para fazer algo. Ela sabia o tamanho do Deus de Israel, ela conhecia o Deus de Israel. Ela só não tinha intimidade com o Deus de Israel, ela não vivia de acordo com o que Deus de Israel queria, mas ela tinha fé. E naquele momento, a fé em ação, a ação dela, a atitude dela mudou toda a sua história. Então que você possa, da mesma forma que ela, deixar sua fé em ação, praticá-la, ter fé e praticá-la, assim como disse o Vitorino, Pai do Senhor Vitorino. A fé leva à prática, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender isso, não é só falar, é realmente colocar em prática, né, a nossa fé e agir, temos que agir. Foi o que aconteceu com essa mulher, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui outro texto da Bíblia, que é em Mateus 1, né, que é a genealogia, né, os antepassados de Cristo. Olha só onde a fé colocou essa mulher. Olha só onde a fé pode te colocar. Olha só em que posição Deus pode te colocar se você colocar a sua fé em ação. Olha só onde Deus, o que Deus pode estar fazendo enquanto Ele está movendo algo para que você coloque sua fé em ação. Salmão, Mateus 1, 5. Salmão foi pai de Boaz. E a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed. E a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só que maravilha. Olha só onde Deus colocou Raabe. Olha só a posição. Olha só a diferença. Uma mulher que outrora era prostituta, através da ação que ela teve, mediante a fé,
Deus colocou ela em um patamar totalmente diferente. Deus provavelmente está esperando a sua atitude. Deus provavelmente está lá dos altos céus esperando a sua atitude. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ela tinha fé, né? Porque ela cria no Deus de Israel. Por isso que veio a fé. Eu creio que quando você crê em algo, você começa a ter fé naquilo, né? Quando você crê que aquele algo, ele existe, quando aquele algo, ele pode transformar a sua vida, seja Deus ou alguma coisa do seu dia a dia, você começa a colocar a fé ali, né? Ela também creu, sim, com certeza. Eu creio que quando ela começou a crer nesse Deus, foi aí que veio a fé. E através da fé veio a atitude, a ação, né? Através dela, toda a sua família foi salva. É verdade, Jeane. Através da sua ação, toda a família dela foi salva. Então, através da minha oração, através da sua oração, através da nossa ação, através da nossa atitude, Deus ele pode transformar, né, o seu momento de dor, momento de vale, momento de circunstâncias difíceis, seja qual for que você esteja passando. Através da sua fé, da prática, da atitude que você for tomar, através da sua fé, Deus ele pode transformar. Deus ele pode te colocar em outro patamar, né? Hoje você está em um vale, hoje você está em meio à tempestade, mas Deus ele está movendo algo aí, né? E você não está conseguindo enxergar, que você possa parar, né, e meditar na palavra do Senhor, e conseguir enxergar o que está acontecendo em sua volta e pedir direcionamento a Deus para que você coloque a sua fé em ação. Tenha atitude, levante-se, ponha-se de pé, né? E com certeza Deus ele esclarecerá algo diante de tudo que você está passando. Era um momento de guerra, irmãos. Não era um momento de alegria, não. Aquele momento era um momento de guerra. Homens invadiram uma cidade para matar todos ali naquele lugar por desobediência. Eles estavam em desobediência, né? E eles invadiram aquele lugar. Era um momento de guerra, era um momento de sair correndo. Mas ela teve fé, né? Ela creu que o Deus daqueles homens iam salvar sim ela. Mas ela teve fé, ela creu, mas ela teve ação. Eu espero que vocês entendam o que é ação. O que é ação? Ela teve a atitude certa. Ela podia ter tido outra atitude. E eu não vou esperar não. Eu vou meter o pé antes que esse povo invada aqui. Vou pegar todo mundo aqui e vou meter o pé. Ela podia ter feito isso. Ela podia ter feito outras coisas. Ah, não vou ficar aqui não, eles estão mentindo para mim. Vai que ele esteja mentindo. Não vou ficar aqui. Vou procurar outro ambiente, vou entrar em outra casa, vou dar meu jeito. Não, ela creu, ela colocou a fé dela em ação e ela viu o resultado. E nós vamos ver o resultado em nossa vida quando nós começarmos a colocar a nossa fé em ação. Não se apegue a rótulos que colocam em você. Raabe, ela era prostituta, né? E creio que naqueles tempos muitas pessoas colocaram esse rótulo nela. Até hoje na Bíblia está assim, mas eu já expliquei o porquê, né? E Deus ele quer nos mostrar uma lição através da história dessa mulher. Que ele quer transformar aquilo que para muitos, para quem está de fora, olha e fala que não tem mais jeito, ah, isso aí já era, já não dá mais. Deus está falando para você e tem jeito sim. Coloca a tua fé em ação. Tenha uma atitude, se levante de onde você está, pare de ficar murmurando, pare de ficar só falando, questionando Deus. Tenha você uma atitude. Pare de ficar esperando que Deus faça tudo por você, tome você sua atitude. Deus, ele promete fazer o sobrenatural, mas a palavra de Deus fala que Deus fala assim, ei, esforça-te, esforça-te, tem bom ânimo. Quando você se esforçar, quando você tiver bom ânimo, aí sim, ele vem e te ajuda. É bem claro, não foi eu que falei, é Deus que fala. Esforça-te, tem bom ânimo,
né? Isso aí, pastora Rafaela. Forte, é forte. Esforça-te, tem bom ânimo. Ele não fala assim, ó, eu vou te ajudar para você se esforçar um pouquinho, para ver se você tem bom ânimo. Deus não fala assim na palavra dele. A palavra dele fala ao contrário, esforça-te. Levanta daí desse lugar, para de ficar churumingando, para de ficar achando que é o fim, para de dizer que acabou. Olha para o alvo, olha para Cristo. Quem foi que te chamou? Quem foi que te escolheu, que te deu vestes novas? Quem foi que transformou a tua vida? Quem foi que até hoje tem te livrado, tem te salvado de várias outras situações? Você acha que Deus mudou? Ele continua o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Cantora Lidiane, o milagre acontece através de uma decisão. Sim, isso aí. Deus às vezes está esperando apenas a nossa decisão, a nossa atitude. Não, eu vou lá e vou fazer. E mediante aquilo que eu fazer, Deus ele vem e age. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vem e age. Mas precisamos não só ter fé, mas colocar em prática. E deixar de esperar que Deus ele se levante e faça tudo bonitinho, como um piscar de olhos, como um passe de mágica. Eu chegar lá no ambiente de dor e falar, ai que lindo, Deus fez. Não! Coloque sua fé em ação, tenha atitude, né? Como a irmã falou aqui, tome uma decisão, Para de se achar coitadinho, coitadinha. Deus não te fez para ser coitadinho, para ser coitadinha, não. Deus ele te chamou como princesa, como herdeira. Olha só. Você sabe quem você é em Cristo? Você sabe quem você é em Cristo? O porquê de Deus ter te escolhido? Foi para você ser coitadinha, se fazer de vítima? Não, não pode, tá errado. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo em suas ações, não é em palavras não, porque palavras bonitas todos nós sabemos falar, sabemos copiar de livros palavras bonitas e falar. Deus ele quer nossa ação, nossa atitude, para que assim ele venha, se levante ao nosso favor. Essa mulher teve uma atitude, Raabe, ela teve a atitude, ela colocou sua fé em ação. Precisamos entender isso. Para de ficar de mimimi, murmurando, querendo, eu quero. Faz! Para de ficar eu quero. Faz você alguma coisa, meu Deus. Faz você alguma coisa. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Vai lá, faz. É como eu dei o exemplo aqui. Se eu quero abrir uma loja, se eu quero fazer algo, né? Eu preciso ir fazer e Deus vai honrar aquilo que eu vou fazer. Claro que eu preciso orar, ter um direcionamento de Deus. Deus, é isso que eu preciso fazer. Ele vai te direcionar. Sim, filha, você pode fazer, mas é você que vai fazer. Então eu vou lá e faço. E Deus ele vai lá e me honra. Eu preciso ter atitude, eu preciso ir, para que Deus assim me honre. A cantora Lidiane, né, falou aqui, a mulher do fluxo de sangue tomou a decisão de ir até Jesus e tocar em suas vestes e foi curada. É verdade, Lidiane. Foi uma atitude, foi uma ação, né? Atitude, ação, foi uma ação. Ela poderia ter ficado lá. Ah, eu até vejo que as pessoas falam de Jesus, que ele cura. Eu sei, eu tenho fé que ele cura, eu sei disso. Mas eu não vou sair daqui, não. Eu vou ficar aqui, vai que um dia ele passe por aqui, né? Saiba da minha história, entre na minha casa. Ela poderia ter ficado nessa, mas não. Ela ouviu falar que Deus ia passar ali naquele momento, né? E ela teve uma ação. Uma irmã uma vez falou aqui, né, na live, que naquela época quem tinha esse problema de fluxo de sangue ou alguma outra doença contagiosa, andavam com sininho, né? Eu não lembro quem foi que ministrou isso aqui. Andava com sininho para mostrar, ó, tô passando, e as pessoas se afastavam. Né? Isso é um estudo que tem bíblico. E provavelmente essa mulher era uma dessas, né? Que andava com esse sininho para as pessoas saber que ela estava por ali se aproximando, apesar de que eu acho que ela nem saía tanto de casa. Mas nesse dia havia uma multidão muito grande, né? Jesus ia passando,
Ei, olha para mim, Jesus está passando agora, ele quer ver sua ação, ele quer ver sua atitude, acorda. Tenha uma ação, pelo amor de Deus, tenha uma atitude, faça algo. Não espere que Deus faça o que você pode fazer, o que é para você fazer, é você que tem que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Uma atitude pode mudar toda a nossa história, é verdade, irmã Jeane. Uma atitude pode mudar toda a nossa história. Foi assim com a Raabe, né? Deus mudou toda a história. A mulher que outrora era prostituta agora é vó de Jesus. Meu Deus, existia honra maior? Existia honra maior naquela época? Enquanto as israelitas da época, né, se batiam ali, se batiam, né, querendo fazer parte dessa genealogia, ela só teve uma atitude. Ela colocou sua fé em ação. E Deus, ele mudou a história dessa mulher. E hoje ele pode mudar a sua também. Basta tão somente você ter atitude. Diaconisa Paula, paz do Senhor Jesus. Evangelista Luiz Leandro, meu esposo, Jânio Vitorino, paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, precisamos entender isso, irmãos. Precisamos ter a atitude que essa mulher teve. Não só ela, mas outros exemplos, né? Hoje eu estou falando da história de Raabe, uma mulher onde Deus colocou ela aqui, né? Na genealogia de Cristo. Olha só que maravilha. Deus, ele te tirou de um lamaçal de pecado. Deus, ele te tirou de uma situação difícil. Te fez filho. E hoje você está numa posição de princesa, de príncipe, de herdeiro. Deus, ele fez isso com você também. Deus, ele fez isso comigo. Deus, ele fez isso com você. Então, não queira para a sua vida rótulos. Isso de se achar coitadinho, coitadinha, né? Isso é rótulo. Não aceita esses rótulos para a sua vida. Deus, ele já colocou outro rótulo na sua vida. O seu rótulo agora é de mulher de Deus, de homem de Deus. Deus, ele mudou a sua história. Deus, ele mudou totalmente a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ele mudou a sua história, assim como Raabe, desde o início, né, como eu já falei aqui, desde o princípio de tudo, Deus, ele já sabia da vinda de Cristo. Ele já sabia que ia acontecer. E ele também sabia do plano que tinha na vida de Raabe. Deus, ele sabe do plano que tem na sua vida. Deus sabe o porquê que você está passando por essa situação. Deus sabe o porquê da caminhada, está indo por essa direção que você fala, Senhor, eu não aguento mais. Tá doendo, tá me machucando, eu não aguento mais. Anos nessa mesma situação, eu não aguento mais, eu preciso sair dessa situação. Então tenha a atitude, mas a atitude certa, a atitude correta, mediante a vontade de Deus. Raabe, ela teve uma atitude, mas ela teve uma atitude mediante aquilo que Deus esperava. Ela podia ter várias outras atitudes, mas ela teve a atitude correta. Então, tenha você a atitude correta. Pare de mimimi, pare de blá blá blá, pare de se colocar, né? De se fechar em rótulos que colocaram em você. A Lu falou mais cedo, né? Sobre o espinho na carne. Mas o que eu quero trazer nessa noite não é a história do espinho na carne, mas sim rótulos que pessoas colocam em nós. Rótulos que Deus já tirou. Rótulos que Deus já tirou. Ah, aquela mulher que sofria, apanhava do marido? Não, já passou. Deus transformou, Deus fez outra história, Deus fez uma história nova. Ah, aquela mulher que perdeu tudo? Ah, aquele. São rótulos que colocam, né? Rótulos que colocam em nós. Não aceite viver debaixo de rótulos humanos. Viva debaixo do rótulo que Deus colocou para a sua vida. Deus, ele mudou a história de Raabe. Então, quando você falar sobre Raabe, fale da mãe maravilhosa que ela foi. Porque nós vemos na história de Ruth o quão maravilhoso era Boaz. Um homem íntegro, um homem que cumpria com aquilo que falava. Tá lá na história, né? Amanhã a gente vai falar sobre Ruth com a nossa amiga Lu. Então, amanhã é que ela fala, não vou falar não.
Então, não viva de acordo com rótulos do seu passado. Viva com rótulos que Deus já colocou na sua vida. Quando Deus te chamou, quando Deus mudou a sua vida, mudou a sua sorte, você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. Então, viva de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida. E não aquilo que as pessoas dizem, falam, pensam de você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu li aqui, né? Não deixe o que você costumava ser impedi-la de se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Não deixe aquilo que você costumava ser. Mentirosa, fofoqueira, intrigueira, contendeira, linguaruda. Isso serve para homem também. Não deixe, né, que as coisas que você fazia, costumava ser antes, né, te impeça de se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Os rótulos do passado na vida de Raabe não impediram ela de ser a mulher que ela foi. Uma mulher íntegra, casou, viveu uma vida íntegra, criou o filho dela, o Boaz, de uma forma maravilhosa. Podemos ver isso no caráter de Boaz. Toda mulher queria ter um filho daquele, né? Um homem íntegro. E foi quem que criou? Raabe. Louvado seja o nome do Senhor. Jânio, a maior dificuldade nossa é a ausência de confiança. Sim, é verdade. Isso aí, Jânio. Temos que confiar, né, naquilo que Deus já fez na nossa vida. Temos que crer, temos que confiar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi o que Deus colocou em meu coração, né? Sobre Raabe, vim trazer um pouco sobre a vida de Raabe, né? A história de Raabe. Nós só lembramos da prostituta Raabe, né? Muita gente prega sobre a prostituta Raabe e a salvação que veio até ela. Mas a salvação veio porque ela teve uma atitude de fé, né? Ela colocou sua fé em ação. Então, coloque você a sua fé em ação. Não deixe que os rótulos do passado, não deixe que aquilo que você fazia antes impeça o agir de Deus na sua vida. Deus, ele tem algo para fazer na sua vida. Deus, ele quer te colocar em uma posição de princesa, como é merecedora, como Deus. Você é filha do Deus vivo, rei. Se você é filha de rei, você é princesa. Então, você tem que ter esse rótulo na sua vida. Não, eu sou princesa, sim. E me orgulho de ser princesa, sim, sou princesa. Deus, ele me limpou, me lavou, me deu vestes novas, me fez de mim filha, então eu sou princesa, sim. E eu estou aqui para que o reino de Deus, ele possa ser ampliado na terra. Eu estou aqui como princesa, como embaixadora de Cristo, para ampliar o reino dele na terra, para fazer mais princesas e mais príncipes. Eu estou aqui para isso, para colocar coroas na cabeça de homens e mulheres, para se tornarem princesas e príncipes diante da presença de Deus, filhos, herdeiros, co-herdeiros do reino de Deus. Como o Jânio falou, né, que essa dificuldade essa ausência de confiança que você tenha, muitas das vezes, possa sair mediante a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra que Deus colocou em meu coração. Até aqui o Senhor me deu, eu não posso passar daqui, foi até aqui que o Senhor me deu. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Jeane, Jânio, Diaconisa Paula, Lidiane. Quem mais está aqui? Vida Monteiro. Evangelista Luiz Adriano. Jeane, já falei, Lu. Pastora Rafaela. Aline Coelho. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigada pela companhia de vocês. A live já acabou, são 20 segundos. E é isso aí, né? Vamos seguir o exemplo de Raabe
e não use mais rótulos que botaram em você. Seja quem a Bíblia diz quem você é. Aceite os rótulos de Deus para a sua vida. Amém? Beijo no coração. Fique com Deus e até amanhã com Ruth. Em nome de Jesus.